minutos para a gente preparar 2 receitas fáceis e gostosas. Vai salvar aí o lanche de vocês. Eu vou fazer um lanche cremoso de salpicão, fácil, e um bolo de brigadeiro. E o recheio dele você pode transformar em mousse. Eu vou dar todas essas dicas para vocês durante o preparo dessas receitas, tá? Vou começar pela massa do nosso bolo. Essa massa não é de batedeira, gente. Ela é toda misturada num recipiente. Até mesmo que você quiser, de repente, usar o mesmo para assar, pode. Não quer pôr numa forma separada? Mistura na mesma tigelinha e vai para o micro-ondas, tá? Que ele funciona muito bem. Pra gente fazer a nossa massa, eu vou chamar a nossa querida Sandrinha, que tá fazendo falta já, Sandrinha. Oi, Silvia, tudo bem, Tudo bom, Sandrinha? Oi, pessoal, tudo bem? Ótima semana pra você, viu? Pra nós. Muito obrigada. Ó, vou misturar todo nesse recipiente, pode ser fora de ordem, do jeito que vocês quiserem. Lembrando que a nossa receita, além de passar aí embaixo pra vocês, ela fica disponível nas nossas redes, então não se preocupem em anotar, porque fica tudo lá. Aqui, ó, chocolate e açúcar. Se você quiser usar o cacau, que é aquele que não tem açúcar, pode. Só que aí você pega essa quantidade que está marcado aí na telinha e diminui pela metade. A quantidade só do cacau, tá? Quero trocar chocolate em pó por cacau em pó, é sempre 50% da quantidade dele. Por quê? Senão ele vai tirar totalmente a umidade dessa massa. O cacau, ele absorve a umidade. E eu já tô começando fazendo bastante lambança hoje aqui, ó. O cacau é levinho, ele sai voando para todo lado. Vou pôr óleo, não vou colocar manteiga nem margarina, tá? Óleo, porque óleo no micro-ondas a massa fica mais úmida, ela dura mais fresquinha por mais tempo. Então substitua numa receita de bolo convencional, se você quiser usar para fazer no micro-ondas essa mesma receita que você tem, põe óleo, tá? Tira a margarina e coloca óleo, tira a manteiga e põe óleo. Fermento em pó, vai para lá também, mexe bem. Agora eu vou colocar leite ou água. Se você não quiser utilizar leite, vai na água. Não quero fazer o bolo de chocolate, retira o cacau ou o chocolate em pó, substitui pelo líquido que vocês quiserem, a quantidade que tem na receita de líquido. O substituto de chocolate em pó, Sandrinha, não é farinha. Tem muita gente que tira o chocolate e põe farinha no lugar dele. Não, substituto de chocolate em pó de verdade não tem. Se eu tivesse que equilibrar alguma coisa, eu colocaria açúcar se eu tirar o chocolate. Porém, se eu tô usando cacau, eu não vou usar açúcar na massa, não é verdade, Sandrinha? Não vou colocar um monte de açúcar. Pra quê? Não, né? aí vai solar o bolo. Vai solar, como diz a Sandrinha, vai solar o bolo. Então vambora, ó. Mexeu. Acabou. Sandrinha, hoje eu tô uma beleza pra fazer voar farinha e chocolate. Tudo bem, Olha tudo que bem. maravilha. Tudo Santa Paz. Segunda semana do ano e eu tô aprontando. Tô que tô. Olha lá, gente, misturei. Se você não tiver um batedor de arame, pode mexer com uma colher normalmente. A diferença é que um batedor de arame, o famoso fouet, ele dissolve melhor a farinha. Ele vai mais fácil, tá? Ó, massinha pronta. E aqui eu tenho uma forma de silicone já com desmoldante, tá? Se você não tiver forma de silicone, você pode fazer naquelas que eu já usei durante o ano passado, de anel, que é aquela famosa forma de buraco. Qual vocês quiserem e tiverem aí, pode vidro, pode pro micro, ou seja, dá para fazer de tudo quanto é jeito, né? O importante é no máximo massa até a metade, senão vai ficar um bolo muito alto. Não se preocupe, porque esse tipo de massa aqui que eu tô passando para vocês, ele não cai para fora da forma. Não, ele vai subir que nem uma torre, nem um prédio. Mas ele não vem para fora, que tá? maravilha. Tá bem equilibrada a quantidade de farinha, ele segura. Vamos levar pro micro. Eu vou colocar potência alta de 5 a 7 minutos. Eu sempre falo para vocês partirem do tempo menor, porém, esse aqui, eu já tô acostumada a usar essa forma nesse micro-ondas, eu sei que ele vai levar os 7 minutinhos para assar. Não precisa parar ele, vocês já vão sentir o cheirinho de bolo. Se você não tá acostumado a fazer bolo no micro-ondas, sentiu o cheirinho, vai lá, dá uma paradinha e olha, só para você ter certeza que o tempo já tá de acordo, tá? Mas menos que 5 minutos nunca é. Enquanto o nosso micro-ondas está ocupado, eu vou fazer o brigadeiro na panela. Esse brigadeiro nosso é a mesma receita que eu já fiz ali no micro-ondas para vocês. Eu coloco sempre farinha de trigo.
Por quê? A farinha de trigo no micro-ondas, ela dá um ponto bom no nosso brigadeiro e não deixa cair para fora da tigela que está fazendo o brigadeiro. Porque quem está acostumado com brigadeiro no micro-ondas passa nervoso. Errou o tamanho do refratário, do recipiente, cai tudo para fora. Colocando a farinha, isso não vai acontecer. Ele segura bem. E na panela? Por que eu vou colocar a farinha se eu estou fazendo na panela? Não tem como esse brigadeiro ficar ponto de puxa. Ele fica aquele ponto perfeitinho. Qual é o ponto perfeito na realidade, Sandrinha? É aquele que quando vocês morderem, marca os dentinhos da frente. Deixa eu ver. Tá? Pode ligar agora, Sandrinha, ligar, por favor. né? Eu sempre coloco com o fogão desligado, gente, para dar tempo de misturar o chocolate e tudo mais. E não começar a aquecer o leite condensado, tá? Silvia, nem que você falou que... Olha lá. Hoje eu tô que tô, Sandrinha. Dá uma olhada no que eu tô fazendo, gente. É uma beleza. Hoje eu tô jogando tudo pra fora. Tem dias que a gente faz essas coisas, né? Hoje seria aquele dia que minha mãe ia falar, não passa no corredor de vidro. Onde tem cristais, vidro, hoje não passa. Fica quietinha com a mãozinha pra trás, porque vai fazer besteira. Olha lá, ó. Mexe bem e o ponto dele será quando ele começar a ferver e ele vai querer abrir uma canaleta aqui, ó. Quando a gente passa a colher no meio aqui, ó, ele abre e demora um pouquinho para fechar essa passagem aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Agora eu passo, ó, ele não fica aberto, ó, ele não mantém aberto. É sinal que ele tá totalmente fora de ponto. Quando ele aquecer bem, levantar a fervura aqui, ele já começa a abrir essa canaleta e demora mais para fechar. Pode tirar do fogo, tá? Porque depois nós vamos transformar em mousse. Feito esse processo, deixou esfriar, ele dá ponto de enrolar. Se você vai fazer que nem eu aqui, uma mousse de brigadeiro, fez esse processo, deixa cair um pouquinho a temperatura e aí a gente vai acrescentar a essa mistura 2 xícaras de chantilly batido em ponto bem firme, tá? Sugiro que vocês não usem chantilly fresco. Não bata creme de leite fresco para fazer esse recheio. Ele perde volume muito rápido, então use aquela linha vegetal, que é o famoso bate chantilly. Eles ficam fora da geladeira. Não é aquele de garrafinha que você compra na geladeira, tá? Então agora a gente vai mexer bem até levantar a fervura. Prontinho, pessoal, ó. Já levantou fervura, já começou a engrossar e quando a gente passa aqui, ó, percebe que ele já tá bem mais grosso e fechando de uma vez, ó. Olha isso aqui, ele levantou borbulha. Se eu quiser ponto de enrolar, mantenha ele um pouquinho mais com o fogo baixo, para a hora que passar a espátula aqui no meio, não feche absolutamente nada dessa passagem, que aí o ponto tá certinho. Sandrinha, vem cá, Sandrinha. Sim. Vamos aproveitar e mandar beijo? Vamos. Mande beijos, que eu tô terminando o ponto aqui, ó. Já vou desligar e tá continuar bom. mexendo. Dona Terezinha é uma japonesa maravilhosa que me encontrou. Ela falou assim que faz as suas receitas, ama cozinhar amiga, é do bairro da Saúde. E Beijo. a Dona Kiyoko também é do bairro da Saúde. Um Beijo pra pras senhora. duas, um beijão. E quero agradecer também todas as mensagens recebidas pelo meu aniversário. Vocês Linda. são uma bênção, viu? Moram todos aqui no meu coração. A Sandrinha Tchau. merece todos os beijos, carinhos, Muito obrigada. presenciais e virtuais, Sandrinha. Tá bom. Gente, ela é um amor mesmo. Foi uma bênção, viu? Fiquei muito feliz. Né, diretor? Mas você merece, Sandrinha, né? Gente, não tem nada além do que a gente mereça, uma Sandrinha. coisa Você aqui. merece tudo de melhor nessa vida. Aqui, ó, Silvia. Gente, olha que maravilha. E falar em maravilha, até a Sandrinha perguntou se dava pra fazer branco. Dá pra fazer branco, é só tirar o chocolate em pó e levar pro fogo normalmente, ó. Vou colocar aqui, eu quero ele ponto mais molinho, como se eu fosse fazer um brigadeiro mais cremoso. Porque assim que cair a temperatura dele, nós vamos misturar, como eu falei, chantilly já batido em ponto bem firme, tá? Então esse aqui, ó, você tá com pressa? Deixa só cair um pouquinho a temperatura e pode levar para a geladeira. Se você não tiver pressa, põe um plástico filme aqui e deixa ele de lado. Terminamos o brigadeiro e terminamos também, ó, apitou o nosso micro agorinha, o bolo. Deixa eu mostrar para vocês, como eu falei que não ia precisar mexer no tempo dele. 7 minutos foi o tempo suficiente para assar o nosso bolo. Olha isso aqui. Maravilha. Lembra do colchãozinho que eu sempre falo para vocês? Quem tá me vendo pela primeira vez fazendo bolo no micro, não precisa furar ele. Tirou do micro, põe a mão no centro dele, aperta.
Se ele descer e subir que nem um colchão, é sinal que ele tá totalmente assado. Aí, ó, vou fazer isso aqui para vocês já verem, ó. Põe um pratinho, prende bem aqui a borda da forma e vira, ó. Como essa forma é mais molinha, segura ela para não cair. Ó, que lindo. Ó, esse molhadinho aqui do meu bolo é o desmoldante que eu passei na forma. Mesmo sendo forma de silicone, eu gosto de untar. Por quê? Além de manter a umidade, não vai ter perigo se a forma tiver algum detalhezinho de grudar a massa, tá? Bolo pronto. E recheio que eu preciso cair a temperatura dos dois agora. Enquanto eles vão ficando morninho, eu vou começar a fazer o nosso lanche cremoso de salpicão. Agora eu vou começar a fazer o recheio do nosso lanche, tá? Vai ser um lanche cremoso, como eu falei, de salpicão. Por que salpicão? É aquela famosa maionese que vai frango desfiado. E é tudo misturado também. Gente, aqui eu tenho maionese, eu estou usando industrializada, eu não estou usando maionese caseira. Aproveita mês de janeiro, a gente precisa de receitas fáceis, né? Querendo ou não, é férias, gente. Tá tudo esquisito, mas é férias. Então, ó, faz coisa rápida, já deixa pronto, dá pra fazer à noite, deixar na geladeira e no dia seguinte você pode comer esse lanche frio ou levar pro forno também pra dar uma gratinada, que fica bem bonito e gostoso. Vou colocar molho. Vocês viram que eu coloquei um ovo aqui, né? Esse ovo ele vai dar uma consistência como se fosse a massa do pão. Fica bem interessante. E não vai farinha de trigo aqui. E aqui temperos a gosto. Eu coloquei aquele que é todo misturadinho num envelope. Eu sei. Tem gente que fala que é amor. É isso aí, sei. ó. Quer o amor em pó? Olha lá. Coloquei. Ah, não gosto. Põe o que você quiser, gente. Coloca o tempero que te agrada, que agrada a tua família e tá ótimo. Ó, misturei. Agora eu vou colocar o frango cozido desfiado. Eu tenho dica amiga para vocês referente a esse recheio. Substitua o frango por atum, legumes ralados ou frios. Ou seja, dá para fazer de tudo, Sandrinha. Nossa, se tiver na geladeira, faz. E ficou lindo. Eu falei pro... Fica bonito, não fica, falei Sandrinha? Pro pai, tá muito lindo. Olha, é bonito e é gostoso esse aqui. É aquele lanche que realmente ele quebra um galho em qualquer situação, gente, frio ou quente. Ó, aqui eu tenho aquelas formas que eu uso para o micro-ondas, mas você pode fazer na de vidro também, tá? No formato que você quiser, redondo, retangular, quadrado. Untei para ficar mais fácil também se eu quiser desenformar. Esse nem precisa, mas o da mesa eu desenformei. Então é sempre legal você untar, porque se, né, você resolver desenformar, vai que vai. Esse aqui, ó, eu vou colocando fatias de pão de forma. Pode pôr bem espremidinho ele aqui, ó. Nossa, mussarelinha. Não é, Sandrinha? É. Um lanche gostosão esse? Muito bom. E aqui, ó, eu vou cortar a fatia no meio, ó. Pra quê? Pra ela encaixar bonita aqui, ó. De qualquer jeito, tá? Pega aqui. Eu não tiro a casca do lanche, gente. Se você não gosta, pode até tirar, mas como ele vai umedecer, eu acho desnecessário. Vamos colocar uma camada agora bem boazinha nele e espalha. Pensa em dividir esse recheio ao meio. Eu sugiro que vocês dobrem essa receita e já faz ou uma assadeira grande ou vocês façam duas menores, porque esse aqui o pessoal não come uma fatia só, come bem mais. Esse é aquele que não sustenta um pouquinho só, sabe? Vão querer repetir, então tenha a mais, ó. E um pacote de pão de forma, se for esse tamanho de forma menor, vocês fazem duas mesmo, com um pacote só. Então é uma receita barata, nutritiva, né, Sandrinha? A gente precisa fazer todas essas coisas agora, muito né? Bom. Ó, fiz mais uma camada e vou colocar agora por cima o recheio. Ou seja, eu tenho duas camadas de pão e duas camadas de recheio. Se você quiser, você pode fazer de duas maneiras. Levar desse jeito assim, ó, que eu tô fazendo aqui, pro micro-ondas. Depois que ele tiver assado, porque ele vai levar de 6 a 8 minutos para ficar pronto. Depois que ele tiver assado, você coloca a mussarela por cima e leva ao forno para gratinar, caso o seu micro-ondas não tenha o grill. A maioria não tem, tá? Porque
Você tem forno? Você consegue gratinar, gente. Sem problema algum. Então, ó, se quiser faz desse jeito. Se não, você já vai fazer numa etapa só. Eu sou muito a favor de uma tacada só, ó. Eu já vou cobrir com mussarela. Porque eu não tô preocupada nesse momento em gratinar nada, mesmo porque eu tô montando numa forma plástica própria para micro-ondas, lembrando disso, tá? Não é qualquer plástico. Então eu não vou poder levar essa forma aqui pro forno convencional. Essa é só micro-ondas mesmo. Então se tiver o grill, pode ligar o grill no micro. Isso. Essa forma aguenta. Bonitona. Vamos pôr tudo, né, Sandrinha? Põe tudo. Fazer economia no começo do ano, não, né? De queijo, não. não. Dá pra economizar outras coisas. É verdade. Ó, torta pronta, gente. Lanchão pra vocês tomarem um lanche da tarde já já. Acabou o programa, já dá pra fazer, ó. Vamos levar pro micro. Lembrando sempre de conferir se teu recipiente cabe e faz o prato girar. Esse prato não pode travar aqui dentro. Tem que dar o giro. Fechou e já vou colocar. É de 6 a 8 minutos. Opa, coloquei 10 ali, ó. 5, 6, vou pôr 7. Se faltar, depois eu completo mais um minutinho. Enquanto o meu lanche está assando, eu vou começar a montagem do bolo. Prontíssimo o nosso recheio já para a gente começar a mistura dele. Aqui, ó, amornou, você já pode trabalhar com ele, tá? Se deixar esfriar normalmente fora de geladeira, ok, não precisa se preocupar. Mas se colocar na geladeira, não deixa gelar demais, senão você não consegue cremosidade para mistura, ó. Porque ele já começa a pegar um ponto mais grosso. Olha como ele encorpa quando esfria. Nossa, é verdade. Né, Sandrinha? É. Então, serrar o tempo de panela também, vocês vão ter que dar uma consertada com creme de leite. Isso. Pra ele ficar mais molinho. Tá bem quentinho. Ó, fiz isso aqui. Agora eu vou colocar chantilly batido em ponto muito firme. Por que muito firme? Porque eu já tenho o hábito de colocar no brigadeiro antes que ele esfrie completamente. Então ele vai dar uma amolecida nele. Mas mesmo assim ele fica uma textura muito boa, Sandrinha. Fica, né? Fica muito bom. Ó lá, mexe. Se quiser não mais precisa ser fácil. fouet, não. Não, né? Não, Sandrinha, Mais ó, fácil desse assim. jeitinho aqui já tá maravilhoso, Nossa, ó. tá lindo. Mexeu. Se você quiser deixar ele pronto, misturado, dá pra deixar na geladeira por até 3 dias esse recheio. E foi tão rápido, né, Silvia? Nossa, Fez tudo muito. aqui, ao vivo, a cores. Muito rapidinho. Esse bolo tem 2 formas de vocês montarem. Com o recheio dele totalmente dentro do bolo, aí a forma de corte dele é diferente, ou fatiado normal. Você vai escolher. Eu vou dar sugestão aqui para vocês montarem ele de uma maneira bem caprichada, tá? Vamos lá. O que a Silvia tá falando aí? Vou explicar para vocês. Quero colocar esse recheio dentro do meu bolo inteiro. E aí eu só vou fazer uma tampa nele e vou levar para gelar. Quando eu cortar, eu tenho uma camada total de recheio nesse bolo. Ele não é separado por massa. Entenderam? Aí o que eu preciso fazer? Tirar uma tampa aqui e cavar o centro desse bolo, ok? A própria massa que você tirou pode esfarelar e misturar na mousse, que fica muito bom. Não vai desprezar o recheio do bolo. Ou vai fazer o processo tradicional, que é esse aqui, ó. Vamos pôr a mão em cima dele e vamos girando o nosso prato. Ó lá. Tirei uma camada, venho aqui e tiro a segunda, ó. Bom, né? Essa massa não precisa regar, ela é bem úmida, mas se você quiser, regue. Sugiro só não regar com guaraná. O guaraná, ele vai fermentar e vai dar a sensação de que o bolo azedou. Então não põe guaraná em massa de recheio tipo mousse, não faz isso. Vamos colocar agora uma camada de recheio. Coloque no centro do bolo, ó, que fica mais fácil para vocês. Centro. Pôs no centro do bolo, empurra e não deixa chegar na borda esse recheio. Por quê? Porque o recheio vai para a borda com o peso da próxima massa. Olha isso aqui. Ó, agora sim, tá? Vamos lá e vamos colocar mais uma camada. Por ele para cá, ó. A mesma camada que eu uso para rechear, eu vou usar para cobrir esse bolo. Que eu acho que bolo, quando a gente chama de brigadeiro, ele tem que ter granulado, né, Sandrinha? Tem. Bolo falou brigadeiro tem que ter. sem granulado não é bolo Eu brigadeiro. achei muito rápido, assim. Ele é fácil demais, Sandrinha. Esse aqui, ó. Ficou bem fofo mesmo. Descobriu que é aniversário de alguém, ó. Olha, já que dá beleza, tempo de hein? fazer e cantar parabéns na mesma hora. Verdade, é.
Olha lá. E aqui a gente vai colocar agora a próxima camada dele no topo do bolo. Ó, bolo prontinho. Esse aqui que a gente fez para vocês verem, eu coloquei o mesmo recheio na manga de confeitar para fazer um acabamento por cima. O outro que eu coloquei granulado, já levei para geladeira, porque a gente não vai conseguir cortar um bolo morno. Então leva ele para gelar depois que cobriu com granulado e depois corta com mais facilidade. Ó, apitou o nosso micro e eu vou tirar já o nosso lanche cremoso. E eu ia falar borbulhante, mas eu achei mais bonito falar borbulhoso. Borbulhoso, olha que maravilha, gente. Para começar o ano, olha isso aqui. Tá? Desse jeitinho, se você quiser, ó, ele solta. Tá vendo que a lateral dele tá soltinha? Eu acho desnecessário, né, Sandrinha? Isso. Vamos cortar para o pessoal de casa ver como é que ele tá por dentro. Ele todo cheio de borbulha de queijo. Eu não sei vocês, mas eu adoro um queijo. Olha isso aqui. O pão fica molinho, molinho. Só pra gente colocar por baixo. E ó. Tá? Aqui. Ó a cremosidade de dentro dele, gente. Olha isso. Todo molinho. Na realidade, o pão, ele some aqui. Ele vira tipo uma massa de torta, tá? E aqui, ó, o nosso bolo. Vamos lá? Vamos lá. Ó, vou cortar aqui pra vocês verem como é que ele tá por dentro. Esse bolo, se vocês quiserem congelar, leve ele pro freezer em aberto. O que é freezer em aberto? Você vai levar o seu prato, esse aqui, para o freezer sem cobrir, até ele congelar. Congelou, você pode passar plástico filme nele, embala esse bolo. Ele vai dar uma validade de até 90 dias congelado, tá? Esse aqui é o nosso bolo. Vamos arrumar bonitão aqui, Sandrinha? Que eu tô dançando com todo mundo aqui. Pra ficar bonitinho. Lindo, obrigada, Sandrinha. Sim. Ó, aqui temos o salgado e aqui temos o nosso doce. Um complementando o outro. Gostaram? Receita fácil para você iniciar aí a segunda semaninha do ano com o pé direito, fazendo coisas gostosas, com custo baixo e a família sempre por perto. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu te encontro na próxima segunda com receita gostosa, se Deus quiser. Até!